A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal. No programa de hoje nós vamos falar de cinema e literatura nesses tempos de pandemia. Primeiro, um papo com o cineasta Pedro Serrano, ele que está colocando seu documentário Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, nas plataformas digitais. Na sequência, uma conversa com Elisa Ventura e o editor Marcelo Nocelli sobre livros e livrarias. Tudo online, em casa, na quarentena. Nós vamos conversar agora com o cineasta Pedro Serrano. Pedro Serrano fez um documentário muito legal, chama-se Adoniran, Meu Nome é João Rubinato. Esse documentário estava no cinema e agora vai entrar nas plataformas digitais de streaming, né? E eu queria falar um pouquinho com o Pedro exatamente disso que está acontecendo, né? O cinema agora está parado e ninguém sabe o que vai acontecer com as salas de exibição, né? É uma discussão muito, muito complexa desse momento, né? E você saiu, então, do cinema, agora está indo para o streaming. E eu queria que você, com a sua experiência aí, você é da nova geração, cineasta da nova geração, falar como é que você está sentindo, já que você deve já trabalhar com internet faz muito tempo, né? Tudo bem, Pedro? Olá, bom dia, tudo bem? Prazer aí ser recebido por você. Olha, acho que assim, o cinema vem num processo de mudança faz tempo já, né? Todas as plataformas de streaming que chegaram mudaram a maneira de consumir o conteúdo audiovisual. As pessoas hoje em dia têm, né, além de uma vastidão enorme de coisas à sua disposição, passaram a cada vez mais consumir nas suas casas, né? E como você citou, agora a gente está vivendo esse momento em que os cinemas estão fechados, uma questão de saúde pública. Então, esse passou, inclusive, a ser a única maneira das pessoas consumirem filmes, séries, etc. Acho arriscado prever o que vai acontecer. Eu acho que, no primeiro momento, isso vai se tornar um pouco como que costume para as pessoas. Acho que elas já estavam acostumadas. A gente diz até que, na verdade, você não é nem só o filme no cinema que compete com as plataformas de streaming. É qualquer programa de lazer na cidade, né? Eu conheço amigos que têm restaurantes, ou outro fulano que tem uma casa noturna. Essas pessoas todas passaram a competir, na verdade, com o cara da plataforma de streaming. Você tirar uma pessoa do seu sofá para ir fazer alguma coisa virou um desafio, né? Então, eu acho que no primeiro momento, agora, isso se consolida. Eu vou dizer infelizmente, porque eu sou um entusiasta, obviamente, por exercer a profissão da tela grande, do cinema, da experiência coletiva, que é você ver um filme com pessoas ao seu lado, como isso, né, leva as emoções para cima, os risos, os choros, enfim. Mas, eu acho, ainda nesse ponto, eu acho que vai se consolidar, porque eu acho que, em primeiro momento, as pessoas ainda podem ter algum certo receio de frequentar salas de cinema, sabe? Digamos que a gente saia ainda esse ano dessa quarentena ou desse isolamento social, eu acho que até eu diria, vou ter um pouquinho de receio de, num primeiro momento, estar indo para uma sala fechada, onde muitas pessoas se juntam. Então, acho que a tendência é que siga o consumo no streaming, até porque as pessoas estavam muito acostumadas com isso. Mas, com a estabilização da coisa de verdade, eu espero muito, de verdade, assim, que as pessoas tenham uma ânsia por voltar a ter essas experiências coletivas, né? Depois de tanto tempo trancafiadas em casa, que nós possamos despertar de novo esse desejo das pessoas de consumir um filme na tela grande, com um som de cinema e na experiência coletiva que é única mesmo, né? Então, de repente, isso pode ser até um caminho para a gente encontrar de como cativar o público novamente, que vinha sendo perdido pelas plataformas. Agora, vai ser um desafio muito grande, porque se o cinema já tinha um desafio de penetração no Brasil, nas áreas periféricas, e de preço, porque ir ao cinema é um programa que é caro, que é elite, classe média alta, que pode fazer. Para a maioria da população é um programa muito caro.
a gente vai ter que também se reinventar em pensar como tornar isso mais acessível, tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista dessa penetração, das salas estarem presentes, com exibições nas periferias e espalhadas pelo país. É uma situação que não dá para prever, né? Eu estava lendo aqui, por exemplo, alguns artigos de vários jornalistas pensando a questão do cinema. Como eu já te falei, entrevistei a Tata Amaral, cineasta, e várias outras figuras do cinema que estão preocupadas. É uma das colocações: o público vai estar com saudade dos cinemas ou terá se acostumado às telas do computador e dos televisores cada vez maiores e mais tecnológicos, né? As prioridades terão mudado e os gastos com lazer encontrarão um novo caminho? Uma questão bem colocada aí nos artigos que a Folha publicou, muito interessante. Agora, claro, você falou da magia do cinema, de estar lá coletivo e tal, né? Não se sabe, né, como é que vai ser. E as salas todas estão fechadas, né? Grandes salas, as salas pequenas, as salas de arte. Nós conversamos aí e estamos em contato com o André Oliveira, lá das salas do Itaú, o Jean Tomás, né, da Reserva Cultural, o André Sturm, do Belas Artes, onde você exibiu o seu documentário, né? Todo mundo preocupado que as salas estão fechadas e buscando novos caminhos e não sabe o que vai acontecer mesmo. É uma preocupação muito grande. Tem uma verba, né? Parece que é um fundo, né? A Ancine, um fundo setorial do audiovisual, e está financiando uma verba, parece, de 400 milhões para ajudar em empréstimos, né? Ainda não foram liberados, para ajudar em emergências aí para toda a indústria do cinema e essas salas que estão fechadas. Realmente é uma questão muito complicada. E o streaming já estava competindo com o cinema, né? Eu quero dizer, algumas películas estavam sendo exibidas antes essas grandes plataformas tipo Netflix, né? O caso dos Dois Papas, do Irlandês, né? Que saíram antes ou quase simultaneamente com o cinema, né? E já estavam sendo exibidos. E a própria grande indústria do cinema, a Hollywood, também está questionando isso aí há um tempão, né? Essa questão. Então, é difícil saber, mas você, nessa reflexão que você está fazendo com os seus pares aí, a turma do cinema, como é que vai sobreviver também toda uma equipe que trabalha, todo o entorno que a gente está falando aqui quase todo dia, né? Esses técnicos, os trabalhadores do cinema, essas turma que vai a campo fazer o filme e tal. Como é que com essa pessoa vai se virar? Vocês estão pensando em alguma ação social para ajudar essas pessoas? Olha, tiveram algumas, os próprios, a maioria dos profissionais do cinema são autônomos, né? É difícil a gente ter vínculos empregatícios. E sim, vale lembrar que além das salas de exibições estarem fechadas, a atividade de filmagem estava praticamente proibida, né? Uhum. Não é uma força de lei, mas existe uma recomendação, por exemplo, aqui em São Paulo, expressa da SPCine, para se evitar as filmagens, eles não autorizam. E é isso, nesse momento a gente realmente não poderia estar aglomerando pessoas, um set de filmagem reúne muitas pessoas, é uma equipe grande, então não faria sentido. Esses profissionais, eles são autônomos e estão passando por momentos dramáticos, assim mesmo, tanto eletricistas como maquinistas, profissionais de som direto, de figurino, de maquiagem e profissionais de câmera. Para a gente ter uma ideia, num set de cinema, são quase que 4 a 5 profissionais envolvidos só com a câmera, por toda a logística que exige de foco, de lentes, de descarregar o material, de iluminação, etc. Então, é uma situação bem dramática. São todos autônomos e não tem perspectiva de quando vão poder voltar a trabalhar. Até porque a gente conversa muito entre os profissionais da área que, mesmo que liberando a quarentena em breve, a gente não sabe se filmagem é uma das atividades que vai ser liberada junto. Ela pode ser postergada, porque ela não é essencial à vida, digamos assim, né? Então, a nossa reflexão é em torno de lutar para que as produções continuem quando for possível, para que essas pessoas continuem tendo emprego, e nesse meio tempo fazer ações sociais, sim, mas isso são paliativos, né? Na verdade, você pode ajudar com cestas básicas, com alguma ajuda financeira, mas isso não faz com que a pessoa consiga manter a vida dela como antes, né? A gente vai passar por um desafio muito importante, que é dentro de uma indústria
eu acho que vai estar muito machucada, que é não abaixar o cachê dos profissionais, que isso seria uma atitude que poderia facilmente ocorrer através de um oportunismo, seja dos produtores que estão contratando, ou na questão do mercado publicitário, por exemplo, que corresponde a grande parte das filmagens e que muitos profissionais sobrevivem da parte dos contratantes, que são os anunciantes. E a gente tem um desafio muito grande de não deixar isso acontecer, porque não é porque o mercado vai estar precisando voltar às atividades e todo mundo vai estar num certo desespero para trabalhar, que a gente vai poder jogar os cachês dos profissionais lá embaixo e fazer com que as condições de trabalho Então fiquem ainda mais você já precárias. ouviu alguma coisa nesse sentido? Porque eu esqueci de mencionar, você está contando aí, muito importante mesmo, que tem um mercado publicitário que também ajuda muito os profissionais de cinema, de filmagem e tal, né? Que é um mercado muito, muito forte É mesmo. parte do mercado audiovisual, É chamemos uma boa assim, né? parte, é mesmo, bem É uma boa lembrado. parte. E aí pode Mas ser que assim, eles vão diminuir, diminuir os cachês e tudo, mas isso vai acontecer em todos os níveis da economia, em todos os setores da economia também, né, Pedro? Tem essa questão pois também. é, Então, deve ser uma crise generalizada. Agora, é importante dizer que para nós, por exemplo, é, na questão da atuação em cinema mesmo, já vínhamos sendo muito prejudicados pelo congelamento de fundos por parte desde que verdade. o governo Bolsonaro assumiu. Então, Certo. assim, o Fundo Setorial do Audiovisual, que sempre alimentou com recursos, é importante ressaltar, recursos que vêm da própria indústria, não é dinheiro público, é um dinheiro pago por um imposto dos exibidores que realimenta a própria indústria. E esses recursos estão congelados. A Ancine funcionou a passos de tartaruga ao longo desse 1 ano e meio, impossibilitando que diversos recursos já ganhos por produtores pudessem chegar na via devida e realmente que eles fossem destinados a produções. Então, isso já vinha fazendo os profissionais serem muito prejudicados na questão de remuneração, porque o trabalho diminuiu muito e os filmes que estavam sendo feitos, muitos estavam sendo feitos com metade ou com 70% da verba prevista, porque não recebeu o montante devido. Então, isso já estava colocando as pessoas numa situação bastante complicada. Essa pandemia, infelizmente, não traz boas perspectivas, porque ela vem para prejudicar ainda mais essa situação. Eu estava lendo até que nesse momento a gente tem que dar, não é risada, né, mas tem que ser um pouco otimista, mas estranhamento, né, de algumas atitudes. Por exemplo, o Cinemark e o grupo Play Art estão fazendo delivery de pizza e de pipoca, que está tudo fechado, os cinemas estão fechados, né? Então eles estão fazendo isso, uma alternativa. É como restaurantes estão partindo para o delivery, mas aí é a área deles, né? Mas o cinema, eu me surpreendi com essa informação que essas duas grandes salas de exibição, Play Art e Cinemark, estão fazendo esse tipo de coisa fazendo delivery de pipoca e de comida e tal, aqueles cinemas que tem esse serviço também, achei meio estranho, né? E o que a Laís Bodansky colocou também, né, que o mundo do audiovisual está agora num paradoxo, né? Tem as salas de exibição, as filmagens que foram atropeladas e tem um espaço digital que está super forte, né? Como nunca esteve, né? Como é o caso, você vai exibir agora o seu documentário nas plataformas digitais, então a gente vai poder ver em casa o filme Adoniran, Meu Nome é João Rubinato, né? Então esse como é que você vê esse paradoxo aí? Olha, eu acho que é um pouco do que eu coloquei no começo. Eu acho que é um caminho sem volta, que a gente precisa proteger a experiência de se ver um filme no cinema, seja de alguma maneira, né? Acho que ainda o cinema como arte tem que continuar existindo, como a experiência de ir a uma sala, ver numa tela grande, com um som de cinema e numa experiência coletiva, onde você fica a parte do mundo por aquele tempo, né? Não tem o celular tocando, alguém que passa falando, isso realmente é uma experiência. Agora, vai ser impossível lutar contra o streaming. Isso daí veio para ficar, parte do comportamento de consumo e da cultura das gerações mais novas. Não adianta você
lutar contra isso também, né? Então, eu acho que, por exemplo, é benéfico, esse caminho é natural, né? O filme sempre estreou no cinema e depois ia para televisão ou para DVD e Blu-ray. Hoje em dia, como o DVD e o Blu-ray, ou VHS, até para os mais antigos, eu sou da época que eu ainda via coisas em VHS também. Então, assim, como essas mídias não existem mais, se tornou um caminho natural você estrear um filme no cinema e depois ele vai para as plataformas, que acabam, sendo sincero para você, sendo muitas vezes mais democráticas do que o cinema, infelizmente, por aquilo que nós já falamos, porque o preço do cinema é algo que não é acessível para todas as classes, né? E a gente devia pensar isso como política de fomento à cultura, de Estado, de como tornar mais acessível, mais popular para as pessoas. Você citou as redes Cinemark, a rede Cinemark, Kinoplex da pipoca e tal, é isso. O cidadão que quer ir numa dessas redes, ver seu filme, tomar um refrigerante. Deu um corte aqui na sua transmissão. Estamos conversando com o Pedro Serrano, que está lançando nas plataformas de streaming Adoniran, meu nome é João Rubinato. Espera aí, João. João não, você não é o João Rubinato, você é o Pedro. Pedro, aguenta um pouquinho que deu uma interrupção aqui. Vamos seguir aqui, vamos ver se melhora aqui. Ô Pedro, tivemos um problema técnico aí de conexão, eu queria que você concluísse o seu raciocínio. Você estava no meio da conversa e deu uma travada aqui. Diga lá, por favor. Não, basicamente a gente estava concluindo, eu estava dizendo isso, então que acho que tem que fazer parte da política de Estado, de cultura, a inserção, a capilarização da rede de cinemas e o acesso a preços populares, ou até com exibições públicas, gratuitas, enfim, coisas que a SPCine, sendo bem honesto, que você citou a que já faz através do circuito SPCine dos céus. Esse trabalho é muito importante para que as pessoas possam ir ao cinema. Não adianta a gente cobrar que as pessoas saiam do streaming para ver as coisas no cinema, se o programa de ir ao cinema numa rede, como você citou, às vezes dessas de rede. Essas aí que eu citei são caras, né? Também tem as mais baratas. Custa mais de R$100. Não, é absurdo. Entendeu? Só que essas que têm grande capilaridade, né? Então eu cito elas por isso. Agora, claro que nós temos cinemas mais baratos, enfim. Então, eu acho que assim, a experiência fílmica de você assistir nos cinemas uma obra sem ser interrompido, no coletivo, na tela grande, é única, tem que ser mantida, tem que persistir. Agora, o streaming veio para ficar também. Isso é inegável, não adianta remar contra essa maré. Perfeito. É uma tendência e é uma questão comportamental já das novas gerações, enfim. Então, é achar esse equilíbrio, né? Os filmes, acho que todas as maneiras de exibições são válidas, só não podemos deixar o cinema morrer. Claro. Né? Sem dúvida. É um fato. E vocês vão fazer uma pressão aí para que esse fundo aí libere, né? Porque, como você disse, os técnicos aí estão com grandes dificuldades nessa questão emergencial. Como você falou, não vai resolver o problema do cara, né? Mas resolve emergencialmente. Ajuda, né? O importante é esse momento de ajuda emergencial, né? Pelo menos se sair essa verba que estão prometendo aí, o fundo, né? É o que a gente espera também, né, Pedro? É isso aí. E são mais de 3.505 o número de salas de cinema no Brasil. Muitas delas vão certamente ter problemas aí para o futuro, né? Sem dúvida. E a gente aguarda que o cinema sobreviva, né? Agora as salas vão ter que se readequar e como vocês também estão se readequando, indo também para streaming, se apresentando para o público da maneira que é possível, né? É isso aí, né? Bom, para encerrar, Pedro, queria que você desse o serviço. Nós vamos passar agora um trechinho, um trailer, melhor dizendo, né? Não um trecho, um trailer do Adoniran, meu nome é João Rubinato, e eu queria que você desse um pouquinho o serviço do trabalho teu, da produtora, e onde a gente encontra o seu material. Fale um pouquinho aí para a gente terminar. Isso, então, o Adoniran, meu nome é João Rubinato, documentário que conta um pouquinho da história de vida e da carreira do Adoniran Barbosa, um dos principais nomes do samba paulista, e ele está chegando agora nas plataformas do NetNow, Vivo Play e Oi Play. É uma produção da Nation Filmes com a Latina Studio, e eu convido todo mundo a assistir, porque eu acho que além de fazer o filme além de fazer rir, te emocionar, vai também trazer uma parte importante da nossa história e da nossa cultura, que estava um pouquinho esquecida,
por já fazer algum tempo da morte dele, e que é muito importante a gente preservar e saber um pouco mais a respeito. Importante da cultura paulistana e da cultura brasileira, do samba, né? Muito importante. E tem algum projeto que você pode anunciar aí, que em primeira mão? Próximo. Olha, eu no momento não tenho. Eu estou trabalhando no desenvolvimento de alguns projetos, outros longa-metragens, mas todos estão em fase de desenvolvimento e captação, então ainda não tenho nada certo para anunciar. Esse momento de quarentena é momento de preparar projetos. Né? É o que temos, Pois né, para o momento. Exatamente. Valeu. É isso aí, então. Muito obrigado, Pedro. Obrigado pelo papo aqui. E vamos aguardar também o Fundo Setorial liberar verba para os técnicos e vocês aí se reinventando na área de cinema, que é muito importante, né? E que os cinemas não morram, né? Ao contrário, que sobrevivam com qualidade, mas com preço, você colocou muito bem, um preço um pouquinho mais em conta para o público poder comparecer. Obrigado. Então vamos então para o trailer Adoniran, meu nome é João Rubinato. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Obrigado você, um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Adoniran, o que você fez em 1961? Estou vendo aqui, não fiz nada. E em 62? Eu estou bonito? Lindo. 60, Bidu? 60, também não fiz nada. 63? 63, também não fiz nada. E em 64? 64, eu fiz trem das 11. Sou loucão mesmo. Faço meu samba e faço meus trenzinhos. Não é dorme, é drome. O certo é drome. Agora, precisa saber falar errado. Se não souber falar errado, é melhor ficar quieto, ganhar mais. Fizer um samba de cada coisa que muda em São Paulo, onde eu vou parar? Não posso. Muito violento o progresso. Um cimento. Concretos. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e o Joca construímos nossa maloca. Adoniran, a cidade de São Paulo foi sua grande musa inspiradora? A minha musa inspiradora é a musa Alice e musa Mussarada. Na nossa maloca, na nossa querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Adoniran não é uma pessoa para se estar rindo dele. É um camarada muito sério para a gente estar fazendo cães a toda hora, sabe? Todo meu samba é verdade. Tudo é verdade. Adoniran, por favor, você me meteu numa treta aí que não tem tamanho. Eu nem te convidei para você ir na minha casa. Ernesto, segura essa. Se não tinha mancada, não tinha samba. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Nós estamos em contato agora com o Rio de Janeiro e São Paulo. Nós vamos falar de literatura, vamos falar de livrarias, vamos falar de editoras. E conosco aqui a Elisa Ventura. Bem-vinda, Elisa, direto do Rio de Janeiro, que tem algumas livrarias espalhadas pelo Brasil. E nós vamos falar um pouquinho dessa questão da cultura nesse tempo de pandemia. Comigo também o Marcelo Nocelli, que além de ser editor, o criador da editora Reformatório, também é nosso colunista de literatura da Rádio Brasil Atual. Bem-vindo os dois. Vamos começar com a primeira questão. Como é que vai ser as livrarias, as editoras, como é que elas vão se virar depois da pandemia? Que na pandemia já estão sofrendo muito do ponto de vista econômico, obviamente, como todo mundo, né? Todo mundo está sofrendo muito com essa pandemia. Mas a gente precisa imaginar o que vai acontecer para frente, ou pelo menos fazer alguma projeção e fazer uma reflexão sobre a cultura nesse país que é tão desprezada, a cultura, né? Então, começando com a Elisa Ventura. Bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom, realmente a gente está passando agora, nós e todo mundo, o setor, né, editorial está passando por um momento muito complicado. A gente, e eu estou falando isso por experiência própria, não está conseguindo nenhuma linha de crédito. Essas tão faladas linhas de créditos para pequenos empresários e médios, de fato, eu não tenho conseguido. E uma das questões, uma das coisas que eu ouvi foi que o setor estava acabando. Portanto, os bancos estavam receosos em emprestar dinheiro, não pela empresa, né, no caso a minha, mas pelo setor, pelo ramo de atividade.
Então, assim, isso é muito assustador, assim, porque você fica... Eu até brinquei, no dia que eu ouvi isso, falei, bom, a gente já está deprimido, você ouve uma coisa dessa, realmente é para você fazer o quê, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que eu vejo é que tem uma questão emergencial, né, agora, que é, de fato, salvar essas empresas, e aí eu estou falando de modo geral, não só livrarias, editoras. Para isso, realmente precisa de uma linha de crédito que não está vindo. E o que vai ser depois, né? Eu acho que, de fato, assim, a gente vai ter uma mudança. A gente já vem de 2 anos muito ruins e, assim, a sensação que eu tinha é que a gente estava começando a dar uma mudada, uma respirada, com questões maiores de culturas e saraivas e etc. De repente veio essa história toda e a gente deu 10 passos para trás. Então, assim, eu acho que nem todo mundo vai conseguir sobreviver e acho que sobreviverem, eu acho que vão ter que se reinventar mesmo, assim. A questão do digital, obviamente, do e-commerce é uma coisa que não tem volta, já era um processo. A gente, na Blux, não estava priorizando por várias questões e eu tive que, em 3 semanas, inventar uma loja digital para a gente conseguir vender, um e-commerce para conseguir vender, e o resultado tem sido até muito bom, muito por questões de engajamento, por questões de empatia, de posicionamento, sabe, de você prestigiar o comércio local. Então, assim, eu acho que isso tudo tem feito uma reflexão grande em relação ao consumidor e ao próprio consumo, assim, né? O que de fato vai ser, porque eu acho que assim essa volta, e eu digo assim, do comércio, ela não vai ser, opa, que bom, abrimos e está tudo certo, né? Eu acho que assim, eu no meu caso vou repensar as lojas, se é isso mesmo, o tamanho da Blux, enfim, eu acho que está todo mundo, é o momento da gente repensar tudo e assim, e ver de fato quem vai sobreviver. Enfim, eu acho que no primeiro momento é isso, né? Agora, Elisa, só para ficar mais claro, quem que decretou o final das livrarias? Você foi pedir um apoio financeiro? No meu caso específico, foi a Caixa Econômica, sendo O bem... banco, Caixa O Econômica, falou que banco, não existe mais isso que você está fazendo. Não, Decretou. a explicação do banco foi essa. Eu falei, mas como assim? Vocês estão me dando... Que eles têm uma nota lá, né? Então, a minha nota foi a pior possível. Eu falei, mas peraí, minha empresa está toda ok, não tem problemas, né? Porque tem muita empresa que, nesse momento, obviamente, está com problema. Eu, por acaso, consegui resolver meus problemas no final do ano passado. E aí ela falou, não é pela empresa de forma alguma, é pelo ramo de atividade. A gente considera que o ramo está em extinção, está acabando, então o banco acha muito perigoso. E eu ouvi isso até de editora também, de pessoas de editora e pessoas de livraria com outros bancos. Depois até a Publish News disse que ouviu o cara da Caixa dizendo que imagina, obviamente eles não vão... Declararam oficialmente, né? Enfim, mas isso foi uma experiência própria que eu tive com a Caixa Econômica. E outras pessoas tiveram com outros bancos. E as editoras, Marcelo Nocelli? Oi, bom dia, Colibri, bom dia, Elisa. Então, na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande com esse assunto do que vai ser depois da pandemia, porque, por exemplo, as lojas da Blux, né, as lojas da Elisa, aqui em São Paulo, no shopping Frei Caneca, e lá no Rio, no Espaço Itaú Cinema, né, são lojas muito bonitas e agradáveis, que você vai para a livraria não só para comprar um livro, mas tem aquela coisa de gostar do ambiente, encontrar pessoas, né? Então, há algum tempo, nesse período de pandemia, é claro que as vendas online têm sido praticamente 100%, né? Das compras aí, daquelas pessoas que ainda compram livros, que mantêm o hábito da leitura e da compra de livros. E o que me preocupa, como ela disse, há 2 anos o mercado vem sofrendo muito, né? E aí eu não tenho como deixar de entrar nesse assunto,
muito por conta das vendas online da Amazon, né? Que tem todas as suas promoções, tem só venda online. E aí a minha preocupação é se esse método de compra de livros online se dão, já diz 45% na loja da Amazon, né? Se isso não vira um hábito, e como é que vai ser depois para essas livrarias quando reabrirem, né? Pessoas estarão dispostas a voltar a esses espaços de convivência? Como é que isso vai ficar, né? É uma preocupação que eu tenho. A gente ainda vai ter condições de ficar fazendo lançamentos nas livrarias, né? Porque hoje a gente tem feito virtual e as compras são todas virtuais, então eu tenho uma certa preocupação se a gente aumenta essa moda da venda virtual e os espaços, que são espaços de cultura, de convivência, de eventos, né? Como é que isso vai ficar depois? Isso é uma preocupação que eu tenho, nesse sentido de como é que vai ser depois, né? Não dá muito para a gente ter ideia ou prever o que vai ser, né? E também eu queria dar o meu depoimento aqui para vocês, que eu acho que é imbatível, né? Você ir numa livraria, folhear, né? Olhar a capa do livro. Às vezes você tem alguém ao lado, o cara fala, olha, você já leu, não sei, muito bom. Você gosta de música? Gosta? Tem um livro maravilhoso. As indicações que às vezes rolam ali, né? No convívio, no espaço, tomando um café, conversando com as pessoas. E filme, você viu um filme, tem um livro, sei o que e tal. É aquela coisa da convivência, que a gente agora está repensando por conta da pandemia, essa convivência. E se for, se for flexibilizado... Desculpa. Não, fica à vontade. Se for flexibilizado, como é que vai ser isso também? A gente fica também preocupado, né, com essa possibilidade. Mas eu acho imbatível ainda a livraria, e principalmente as livrarias... Mas a questão... Diga, que, desculpa. assim, se você... isso tudo, eu acho que é imbatível a livraria oferecer tudo isso. Agora, eu acho que eu já até falei uma vez com o Marcelo, assim, o que acontece tudo isso acontece, pode continuar acontecendo dentro da livraria. A questão é que o cara faz tudo isso, mas na hora de finalizar a compra, ele finaliza no celular, na Amazon, dentro da minha livraria. Então, isso acontece muito, assim... Essa experiência toda, você indicar o livro, o cara sentar na sua mesa, ficar ali lendo, você apresentando um autor que ele não conhece, uma editora que ele não conhece, isso tudo, eu acho até que isso é imbatível. A questão é que o cara faz tudo isso e, na hora de finalizar, ele pega o seu Wi-Fi do seu ar-condicionado da sua mesa na sua livraria e compra na Amazon e ainda mostra. Olha aqui, paguei muito mais barato. Então, assim, é a tal da história da lei do preço único, né? Se você não tiver isso, fica muito complicado, porque aí você não está nunca lidando de igual para igual, né? Que é desproporcional. Vocês também não conseguem fazer um preço na livraria menor, né? Porque às vezes tem todo um custo. A Amazon não vende livro, vende logística, ela não está ganhando dinheiro com livro. E aí fica difícil mesmo. Agora, existe um projeto de lei que eu queria que vocês falassem. O que aconteceu com o projeto de lei que ia ajudar as editoras e as livrarias? Ele não foi para frente? Contem aí, atualizem a gente aqui, por favor. Marcelo. Colibri. Então, na verdade, eu acho que assim, a Elisa também tocou num assunto que é bem importante. Ainda antes desse projeto de lei, a gente tem um que tramita no Senado há 6 anos. 6 anos. Que é a precificação dos livros, que é isso que ela disse. Como é que funciona hoje o comércio de livros? A editora define o preço máximo de capa, né? Então, eu defini que aquele livro custa R$50. Ninguém pode vender acima de 50, mas pode vender abaixo, né? Então, como a Amazon não tem o custo dos espaços físicos, né, dessa coisa toda, e terceiriza uma logística, eles conseguem oferecer descontos muito maiores que as livrarias, por exemplo. Então, a gente tem esse projeto de lei ainda antes desse que nós vamos falar já, no Senado, parado há 6 anos, que é a precificação. O que mudaria? A editora define o preço mínimo. Então, ninguém poderia vender abaixo daquele preço, né? Pode vender acima. Então, de repente, se o cara acha que na livraria dele ele pode oferecer um café gratuito e ele quer vender o livro um pouco mais caro, seria possível, mas mais barato não. Esse é um projeto que, para mim, acho que a Elisa também concorda comigo, é uma coisa que a gente precisa no Brasil. É assim na França, é assim em alguns outros países. Então, a editora define o preço mínimo.
Com isso, você estabelece a concorrência. A pessoa vai comprar onde ela gosta, onde ela é bem atendida, mas não exatamente só pelo preço, né? Agora, o que nós... Só uma coisa, Marcelo, desculpe, cortando aí. E ele ficou parado e está parado por quê? Só para a gente entender, né? Então, a gente não sabe exatamente por que está parado. Instituições, UBE, União Brasileira de Escritores, algumas associações brigam, cobram o Senado por isso, mas isso nunca foi votado lá. E está há 6 anos parado. Eu não sei se tem interesses que a gente desconhece, né? Aí eu não sei o porquê. Elisa, por favor, sobre esse... Não, eu também não sei, eu te confesso que eu nem lembro disso, porque isso já tem tanto tempo que, para mim, eu não consigo nem, assim, enfim, achar que isso vai acontecer. Agora, eu acho que isso é fundamental, antes de qualquer coisa, isso seria fundamental nesse momento. Mas, enfim, não acho que isso seja uma coisa que vai se resolver. E eu acho que vai ter que passar muito também, talvez eu seja um pouco ingênua em falar isso, mas, por outro lado, não, porque eu estou tendo umas experiências bacanas, que é essa coisa do cara, sabe, consumir de forma consciente. Eu vejo as pessoas falando assim, pô, eu quero comprar com vocês, tudo menos a Amazon, porque é uma questão de postura minha, mesmo sabendo que a Amazon vai estar mais barato, vai entregar mais rápido, mas nesse momento eu estou querendo comprar com vocês, enfim. É claro que nesse momento está todo mundo muito, muito envolvido, né, com tudo isso. Eu não sei o que vai acontecer depois. Mas, assim, eu acho que isso seria fundamental. E eu acho que... E aí, Marcelo, não sei se eu estou falando besteira, porque passa pelas editoras... eu acho que as editoras têm que ter muito cuidado para não repetir com a Amazon o que fizeram com a Saraiva e a Cultura, que é um pouco abrir as pernas porque nesse momento a Amazon, quem está vendendo, quem está pagando, quem está dando todas as condições para todas as editoras, e eu não sei se isso, entendeu? É uma coisa que eu vi um pouco, eu acho, de novo, não sei se estou falando besteira, acontecer com Saraiva e Cultura, de aumenta desconto, aumenta tudo, vai se dando tudo, porque ninguém nunca imaginou que isso ia quebrar. E as pequenas e médias livrarias não eram absolutamente nada para as editoras, assim, era só um lugar para você, era cool botar um livro na Blux, sei lá, na Argumento, enfim. Mas o meu medo é que as editoras continuem nesse caminho com a Amazon, de sair dando desconto, aí realmente quebra tudo, entendeu? Enfim, eu não sei exatamente porque eu já ouvi de editor falando mas eu preciso pagar minhas contas, eu preciso vender para a Amazon e eu estou vendendo. Aí você fala, claro, eu entendo completamente, eu também preciso pagar minhas contas, a diferença é que eu não estou vendendo. Enfim, então tem muitas questões aí, né? E eu acho que o mercado livreiro, digo, de livraria, ao contrário das editoras, me parece, é muito desunido. Eu não vejo as pessoas conversando. A gente tem um movimento aqui no Rio, né, de algumas editoras, algumas livrarias conversarem, Argumento, Timbre, Blux, a Da Vinci, mas ainda é muito desconectado. Assim. Em São Paulo, então, eu vejo muito menos. Então, assim, eu acho que falta também um projeto comum, sabe, de todos. E esse outro projeto de lei, Marcelo? O que é esse novo, mais recente? Então, esse mais recente é um projeto de um senador, né, do PT, se não me falha a memória, lá do Rio Grande do Norte, que é uma ideia de flexibilizar e facilitar empréstimos para pequenas editoras e livrarias. E aí uma coisa que me chamou a atenção no projeto normalmente editoras pequenas como a minha e livrarias pequenas, né, menores ainda que da Elisa, e até porque não dizer também a da Elisa que ela acabou de falar, né, tá difícil as vendas, então você não tem um caixa muito grande, você não tem grana na mão, você tem ali o seu fluxo para fazer um lançamento novo e tentar vender aquele para fazer o outro e assim a gente vai tocando a vida. Então você não tem muitas garantias também, né? E o que me chamou a atenção nesse projeto novo é que a garantia das editoras e das livrarias poderiam ser o próprio estoque, ou seja, os livros, né?
Isso me chamou a atenção, me pareceu interessante, porque, na verdade, eu mesmo que tenho a oferecer de garantia é a minha sala de estoque com mais de 12 mil livros, mas eu não tenho grana, né? Então, isso me pareceu bastante interessante nesse projeto. Agora, é um projeto de lei que está sendo apresentado agora como uma solução, um paliativo para este momento. Agora, se eu falei que o outro está há 6 anos no Senado, imagina esse senador apresentar esse projeto agora. Será que quando isso for aprovado, se for, vai ser daqui 2, 3 anos, né? E aí eu espero até lá, a gente nem está mais nessa situação? Complicado. Eu acho que não é uma coisa, não sei, mas não me parece que é uma coisa que vai ter a urgência necessária para o momento, né? As pessoas estão precisando de caixa agora, para maio. Eu tinha um mês de sobrevida. Falando em caixa, nesse momento aqui que está tudo parado, as livrarias estão fechadas, né, Elisa? As suas livrarias estão fechadas. As editoras estão com projetos postergados aí para não sei quando, segundo semestre, o ano que vem, lançamentos. E esses trabalhadores todos que trabalham na livraria, na sua livraria, nas gráficas que atendem, por exemplo, o Marcelo, que manda produzir um livro e tudo mais, manda editar um livro, essa turma toda deve estar numa situação grave, né? Tem algum dinheiro, algum apoio emergencial para essa turma? Isso até é uma coisa que foi rápida e eficiente, assim. No meu caso, eu consegui logo no começo uma linha de crédito para pagamento de folha. Isso foi uma coisa rápida até. E agora eu consegui aquela suspensão de contrato de todos os funcionários, porque aí o governo paga o valor do seguro, que seria o de seguro-desemprego, né? Então, eu fiz isso nesses 2 meses, eu suspendi, eu tenho 30 funcionários praticamente. Eu suspendi todo mundo, o contrato de todo mundo. O bom disso é porque, se voltar, você pode desfazer isso a qualquer momento. Mas, e assim, a intenção minha totalmente é não demitir. Eu não quero, de forma alguma, demitir ninguém. Eu estou fazendo todo o esforço possível. Mas a questão é que, para mim, a questão principal não é funcionário, porque isso, de alguma forma, o governo está resolvendo. A questão maior, para mim, pessoal, e eu acredito que para muita gente, é fornecedor. São os fornecedores que eu preciso pagar e que eu não tenho nenhum caixa para pagar. Então, isso precisa de dinheiro, não tem outra conversa, é dinheiro. Preciso de dinheiro na minha conta para pagar meus fornecedores. E isso não aparece, não tem. Aí você vai lá na caixa, o cara falou que não vai te ajudar porque o seu negócio não existe mais. Mas decretou o final do seu negócio. Aí eu falo, cara, você quer que eu fale isso para os meus fornecedores, para as editoras, entendeu? Dureza, né? Não dá. Então, assim, é muito complicado, porque literalmente assim, o que fazer, né? Porque mês de maio a gente vai continuar fechado. São 2 meses com tudo fechado. Verdade. Não há negócio no mundo que resista você fechar 2, 3 meses, né? E os trabalhadores das gráficas, o Marcelo, você que está em contato sempre com gráficas, está todo mundo parado? Como é que está a situação deles também? Está difícil para eles também? Imagino, né? Também difícil. A indústria gráfica conseguiu continuar funcionando, né? Eles têm algumas restrições que tem que seguir, então, pessoal reduzido, uma distância que tem que se manter dentro da fábrica, né? Mas é claro, o trabalho também reduziu muito. A maioria das grandes editoras estão segurando também suas impressões, né? Então, o mercado gráfico tem tentado sobreviver com outros tipos de produtos que não livro, mas ainda assim está complicado. Uma preocupação que eu tenho, Colibri, ainda maior é assim, no meu caso, por exemplo, na editora nós somos em 2 sócios e temos uma única funcionária, né? Então a gente está levando. Agora, todo o trabalho por trás da editora, e aí eu não falo só de editora pequena, não, nas grandes também funciona assim, do diagramador, do revisor, do capista, eles são todos freelancers, né? Então, se a gente está parado, né? Eles também estão parados e eles não têm a garantia, né, nem do governo. Assim, então, esse pessoal todo, a cadeia do livro é muito movida por freela, né?
Então, assim, você contrata um capista, um diagramador para aquele projeto em específico, né? Eu não tenho nem condições de ter esses profissionais como funcionários, porque eu publico 2 livros por mês, né? Então não tem volume, são todos freelancers. Então esse pessoal também está completamente parado nesse momento, e aí é um caso também bastante complicado. Parado e desamparado também, né? Porque exatamente. Ele não pode contar mais, porque às vezes o mesmo freela, eu conheço alguns da área de edição e tudo mais, que ele tem assim uma demanda, né? Aquela editora me pediu, estou revisando esse, estou trabalhando na tradução de outro e tal, já se organiza, agora parou tudo, então o cara está sem... É mais ou menos como eu ouvi você dizer, recentemente eu estava te ouvindo no seu programa, e você estava falando das lives agora de músicos, cantores que têm até patrocínio, né, de empresas e tal. E aí eu me lembro que você falou assim, mas e os técnicos, né? O pessoal da área técnica, os técnicos de som, de luz, o pessoal não tem como fazer live do seu trabalho. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Mesma coisa. Bom, e aí como é que vocês veem? Antes da pandemia, a cultura já estava sendo, com esse governo aí, que é inominável, sei lá, não dá para falar nada desse governo, que é uma coisa tão absurda que a gente fica aqui sempre perplexo, né, para falar alguma coisa. Defini-lo é difícil, né? É uma coisa, é um desgoverno, vai, para dizer o mínimo. Circo dos horrores. Circo dos horrores, boa. E a gente pensa, já estava ruim a cultura, e agora ela vai sofrer, porque antes ela não tinha apoio por ser cultura, porque eles não tinham interesse nenhum em apoiar editais parados, projetos de lei de incentivo parados para publicações, enfim, tudo parado. Agora, depois da pandemia, a coisa vai se agravar ainda, porque já não tinha apoio com a pandemia e com a perspectiva que a gente não sabe que vai rolar mesmo, parado, as livrarias paradas, a editora postergando. Você está fazendo o lançamento aí, Marcelo, mas está colocando tudo para o ano que vem, para o segundo semestre, por aí, né? Também não sei. Os lançamentos, os projetos seus. Na verdade, eu lancei esse ano 3 livros que já estavam em gráfica, né? Mas agora eu estou segurando e aí eu vou ver agora, depois, no meio de maio, o que a gente vai fazer, né? Já está tudo atrasado. A ideia é tentar pensar para o segundo semestre mesmo, mas, por enquanto, eu lancei 3 livros e, assim, a experiência, claro, vou até fazer uma brincadeira aqui. Quando você faz um lançamento na livraria, o sujeito vai até lá e é desagradável se ele chegar num lançamento e não comprar o livro e pedir uma dedicatória para o autor, né? Você faz um lançamento virtual, o cara entra ali, dá um tchauzinho, oi, estou aqui, e sai, e é claro, não comprou o livro. Né? É difícil mesmo, né? Tem essa função também, né? O lançamento ser na livraria, é muito importante, né? Para vender o livro. E mesmo quando você vai lá, tem os amigos, né? Eu mesmo, claro que eu compro o livro dos amigos, eu ganharia da maioria deles, óbvio, né? Mas você vai lá para prestigiar e você compra o livro, pede o autógrafo e tal, como muita gente faz, né? Agora eu queria essa reflexão política de vocês a respeito da cultura, que vocês estão sofrendo. Já fizemos uma avaliação desse momento complicado, mas eu queria que vocês fizessem uma avaliação política, né? Uma reflexão sobre isso nesse momento. Elisa. Eu acho que, obviamente, é um projeto de desmonte, né? De acabar com tudo, né? De certa forma, falando de uma forma irônica, um projeto bem sucedido, porque de fato está se acabando com tudo, né? Então, assim, eu acho que assim, para a gente recuperar isso, já ia ser difícil, né? Enquanto esse governo estiver aí, a gente não consegue se mexer, né? Com essa secretária de Cultura, enfim, com essas coisas inomináveis, de fato. Então, assim, acho muito grave, porque é um projeto totalmente de desmonte de cultura, de educação, de tudo, né? E, enfim, eu não sei, eu acho que é pior. Tem que atender a telefone, assim, o live é assim mesmo. Pô. É um cenário horrível, eu não sei, eu fico deprimida, porque eu não estou vendo luz no fim do túnel, sabe? E você, Marcelo?
Você fala toda semana das dificuldades, eu vou chamar você mais uma vez para falar sobre essa dificuldade da cultura, né? Pois é, tem uma coisa que também quebrou algumas editoras médias para grandes, que a gente tem eu estava vendo aqui, o senador que tem esse projeto novo é o Jean Paul Prats, né, do Rio Grande do Norte. A ideia do projeto dele é alterar o plano do livro e leitura, né? Que é um projeto que já existe desde 2003, o plano do livro e da leitura nacional, que na verdade ele tem um dos artigos, o 7º, que é o governo garantir compra de livros, inclusive para abastecer bibliotecas públicas, né? O problema é que desde o final do governo Dilma essas compras pararam. Eu conheci editores que as editoras deles eram praticamente voltadas para esse tipo de processo de venda de livro. Vender livros para esses programas do Plano Nacional de Livro e Leitura, né? Quando isso foi cortado no fim do governo Dilma, ou bastante reduzido, e no governo Temer não se comprou livro nenhum para abastecer as bibliotecas públicas federais, e agora menos ainda, né? Se você tem um sujeito que diz que livro é um amontoado de palavras e não serve para nada, eu não vejo esse governo comprar livros para as bibliotecas. Bibliotecas deixou de ser interessante, né? A cultura realmente sofrendo esse desmonte, como a Elisa falou, e no campo do livro, tinha editoras que praticamente não punham os livros nas livrarias. Dependiam dessas compras do governo, o que tudo bem, eu considero um erro, né? Porque o livro a gente quer que ele seja lido, que ele atinja mais leitores. Então, quem se firmava nessas compras do governo acabou quebrando, né? Agora, isso é terrível, porque você deixa, inclusive, de renovar as bibliotecas públicas, né? É uma coisa que o governo tem a obrigação de fazer para a população, né? E aí você vê que esse governo ele não tem ideia de movimentar este mercado. É por isso que eu me preocupo, inclusive, com esse projeto novo, né, do senador, que altera, na verdade, é para alterar o plano do livro, implementando alguns outros programas de manutenção, atualização e esses empréstimos para pequenas editoras e livrarias. Mas eu acho que se a cultura vem só se desmontando, eu acho muito difícil isso passar, né? Agora, é terrível, porque tem até aí uma hashtag, né, cobrando a Regina, que eu sinceramente não a vi manifestar nada até agora, apresentar nenhum plano para essa situação que a gente está vivendo no âmbito da cultura, quando não alguma coisa bem restrita, né? Então, eu acho complicado. Elisa, para concluir aqui, tá difícil, né? Tá difícil, sim. Mas é louvável, né? O projeto que ele acabou de nomear, como chama sim, o senador? Super, realmente seria fantástico, mas é difícil de acreditar, viu? Vou te falar que é difícil de acreditar que isso vai acontecer. Vai acontecer. Fala de novo o nome do senador, porque realmente o cara pensou na... São Paulo, né? Colibri, no tempo em que nós estamos vivendo, né? O senador é o Jean Paul Prats, do PT do RN. Um senador do PT apresentando um projeto que fala de livros, vamos dizer que é um projeto comunista nesse governo. Isso que eu ia falar. Imagina, já né? Não vai nem andar, né? Mas é louvável. De qualquer forma, a ideia dele é muito boa e a gente tem que aplaudir. Pena que nós estamos numa realidade que a gente não vê muito futuro, né? Isso aí. Bom, gente, estamos no finalzinho do papo, né? Eu estava falando com a Elisa antes de começar aqui a conversa. A Elisa Ventura, para quem não sabe, é filha de Zuenir Ventura, que é uma figura de muita estima no jornalismo brasileiro. Qualquer jornalista tem a honra de ter conhecido, né? Conheci pessoalmente o Zuenir Ventura e admirado o trabalho dele como jornalista, como escritor e tal. E a gente imagina... Como o pai, né? que é um fofo. Como o pai, como que é um fofo. Está lá em casa na quarentena, né, Elisa? É isso? Sim, totalmente. Beleza. Eu imagino o que ele escreveria, né, Marcelo? Nós sempre ficamos imaginando títulos de livro, porque se o ano de 68 não terminou, como é que é o título mesmo? O ano que não...
O ano que não terminou. O ano que não terminou, 1968. O que dizer de 2020, o ano que mal começou? Pois é. O ano perdido. O ano perdido, a Elisa já deu o título. O pai dela vai escrever, Zoini Ventura vai escrever 2020, o ano perdido. Né? O ano perdido. E a gente gostaria também de saber, viu, Elisa? Depois traga para a gente o que ele está pensando desse momento. Sim. Um pensador também, uma figura que passou por tanto, né? A gente estava falando isso, né, Elisa? Passou por tanta coisa na vida e ver né? essa cena não mereceria, né? Está vendo essa cena? Eu nasci em 1964, então posso dizer que eu nasci no ano fatídico. Fatídico. E aí, 68 foi o ano que completou, né? Que é do AI-5, aí a coisa ficou mais pesada ainda, né? Sim. Um livro clássico, né, Marcelo? Você que sempre indica os grandes livros, né? Para a gente ler, né, Marcelo? Um clássico também. Esse é fundamental. Fundamental para a gente aprender e entender o país também, né? Então é isso, a gente termina esse papo agradecendo a Elisa e também lembrando essa figura que está firme e forte lá. Quantos? 88, Zuenir? 88, firme e forte em casa, tá lá. Deve estar pensando cada coisa, né? Que eu imagino. Vendo cada coisa, né? Vendo cada coisa. Então, de repente, a gente aproveita esse momento também para fazer essa homenagem, né, ao Zuenir, que é uma grande figura do jornalismo brasileiro, que a gente gosta muito. Eu quero agradecer a Elisa. Vamos lá, né, Elisa? Na esperança. Não sei se a gente tem que ser otimista, né? Tem aquela frase. O que nos resta é ser otimista, né? Tem que ser otimista, né? Que aquele outro que falou sobre a gente faz uma análise pessimista, mas tem uma ação otimista. Otimista. Então é isso que é o caminho, né? É isso aí. Marcelo, para você também. Um grande abraço. E a gente termina sempre com música aqui o programa, porque o programa é musical também, né? E a Elisa escolheu. O que você escolheu, Elisa? Diga lá, para a gente ver uma live. As lives da Mônica Salmazo, que são deslumbrantes, especialmente ela com Cristóvão Bastos cantando Todo Sentimento. Procurem, porque qualquer coisa que todas as lives dela são incríveis, são lindas. Tá bom, então termina com esse pedido da Elisa e o Marcelo também tem direito à música aqui. Porque ele sempre, na coluna dele, viu, Elisa? Ele termina com uma música também, sempre uma indicação. Ele também é fã né? Também da área, todo mundo da área. Fala, Marcelo. Pois é, eu adoro música, sobretudo a música brasileira e a independente, né? Porque flerta ali também com o meu trabalho da literatura independente. Eu tenho assistido poucas lives dos cantores, eu tenho visto mais sobre literatura, leitura de poesia, mas eu vi uma bastante interessante de um cara que eu gosto muito, esse mais pop, eu diria, que é o Nando Reis. Então, beleza. Minha indicação é essa. Então, Mônica Salmazo e Nando Reis. E também uma coisa que tem sido boa, né, de alguma forma, na literatura, que eu vejo sempre as pessoas, os jornais e algumas emissoras sempre indicando livros. Você está quietinho em casa, por que você não lê um livro? Você não lê isso? Isso tem sido bom, né? Acho que é um lado positivo. Eu indico um livro agora, então. Diga lá, então. Estou lendo o livro da Brasil Construtor de Ruínas, da Eliane Brum. Eliane Brum. Fundamental para se entender esse momento aí do país. Essa vai na linha do seu pai, a Eliane Brum, grande jornalista. Ela é espetacular. Arquipélago Editorial é editora muito bacana também. Beleza. Marcelo, vai dar um livro também. Já falamos de música. Cara, eu vou dar aqui, vou puxar para o meu lado essa sardinha e vou dar aqui já tem o livro. Você estava falando. Do nosso amigo Bigode, Roberto Freire, a biografia do Roberto Freire, que você deve estar recebendo o seu aí essa semana. Vamos ler, então. Valeu, então. Dicas de literatura, precisava ter mesmo, né? Estamos falando de literatura, das livrarias e editoras, e também de música. Muito obrigado, Elisa. Muito obrigado, Marcelo. Obrigada. E até o próximo. Abraços. Para vocês. Abração. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Preciso não dormir
Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. Pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo sentimento e bota no corpo outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Essa canção que eu vou tocar agora, para vocês que assistem meus vídeos no YouTube, recentemente a gente inaugurou um negócio que chama-se Arquivo NR para esse momento, né? E colocamos essa música que eu nunca gravei e tem uma única versão que cantei com Cássia. Chama-se Um Tiro no Coração. Como um livro quando faltam páginas, some do epílogo a explicação. No altar vazio em silêncio arde o suspiro dessa canção.
Eu fecho os vidros pelo fim da tarde e o sol sumindo deixa a escuridão que cai tingindo em sangue a minha carne. Um tiro no coração despedaçou. Nós falta um arco-íris dos seus lábios sem cor e o que restou? Um armário sem vestidos como um vaso sem flor. O mar tranquilo agora se eleva e os utensílios ficam sem função. Num lugar querido agora ouço trevas, o motivo dessa canção. Só eu sei. Os amendonas que acumulam lágrimas, orvalho inunda a imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva, no céu só escuridão. Você me deixou, eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você entrou aqui falou que a moça pode ir, porque pode ficar. Mar tranquilo agora se eleva e os utensílios ficam sem função. Num lugar querido agora ouço trevas, o motivo dessa canção. Só eu sei, só eu sei. Os amendonas que acumulam as lágrimas, o orvalho inunda a imensidão. Está fugindo a minha estrela d'alva, no céu só escuridão. Você me deixou, eu vi você sair sem dizer pra onde foi. E o que restou vai ficar comigo e a saudade depois. Mas vou deixar a minha porta aberta, fechar os olhos para me lembrar que quando você entrou aqui falou que o amor só pode ir, porque pode ficar. O programa termina agora, mas a Hora do Rango segue aqui na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, hoje com a reapresentação do rapper Rael. Fique com a gente.